Isso aconteceu com a minha irmã cerca de 15 anos atrás, quando ela estava no ensino médio e eu estava no ensino fundamental. Nossa mãe trabalhava como faxineira e sempre se tornava uma boa amiga de todas as pessoas para quem ela trabalhava. Uma das casas era de um casal mais velho que não tinha filhos, mas tinha uma casa enorme e uma piscina muito legal que eles sempre convidavam a mim e meus irmãos para nadarmos. O marido trabalhava como um líder de uma grande companhia aérea e eles moravam em um bairro muito bom, em um grande lote com uma floresta de árvores. Eles tinham um cachorro, um Golden Retriever mais velho chamado Samson, que fazia jus ao seu nome. Era enorme, mas tinha um temperamento dócil e gentil. Eles também resgataram recentemente uma mistura de husky chamada Sadie, que era exatamente o oposto. Sadie psicopata, como nós costumávamos chamar ela carinhosamente. Então, como eles eram ricos e tinham dinheiro extra, eles pagavam para eu ou minha irmã vir e cuidar do cachorro enquanto eles saíam. Recebíamos cerca de $20 por hora, então estávamos sempre animados de ir para lá assistir TV e nadar na sua piscina incrível. Esse incidente em particular aconteceu no final de semana da Páscoa, enquanto os proprietários estavam fora da cidade por 2 dias. Eles estavam pagando a minha irmã para ficar lá no fim de semana e eu fiquei com ela na primeira noite porque era uma casa grande e era meio assustador ficar lá sozinha. No dia seguinte, nadamos na piscina e saímos juntas. Mas por algum motivo, eu não passei a noite novamente lá. E eu estou tão feliz por não ter feito isso, porque o que aconteceu naquela noite marcou a minha irmã para o resto da vida. Tudo começou quando a minha irmã estava correndo na esteira. Ela estava com a TV ligada na sala de ginástica, assistindo os 10 Mandamentos, que é o que sempre passa na noite anterior à Páscoa. Enquanto corria, ela pensou ter ouvido o alarme da casa apitar, como fazia sempre que uma porta era aberta. Ela parou a esteira e foi olhar ao redor, e viu que a porta de vidro deslizante da entrada estava aberta. Agora, essa porta é enorme e não tem como ela abrir sozinha, então ela ficou instantaneamente assustada. No entanto, os cachorros estavam deitados na sala de ginástica e ela imaginou que eles teriam se levantado e ido investigar caso alguém tivesse entrado, já que eles têm um tipo de instinto, e porque a Sadie psicopata era tão intensa e odiava estranhos. Então ela pensou que acidentalmente deixou a porta aberta e devia ter imaginado o bip do alarme. Poderia ter sido a TV ou até mesmo a esteira. Ela fechou e trancou a porta e voltou a correr. Mas alguns minutos depois, ela teve a nítida sensação de que alguém estava observando ela. Ela olhou em volta, mas não viu ninguém. Ela terminou seu treino, mas não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Então decidiu ir para a cama porque estava um pouco assustada e só queria esquecer isso. Ela deu a volta e se certificou de que todas as portas estavam trancadas. Os donos não lhe deram o código do alarme para que ela pudesse ativá-lo. Ela tomou um banho e se trancou no quarto de hóspede com os 2 cachorros e acabou adormecendo. Algumas horas depois, ela acordou com os 2 cachorros rosnando na porta do quarto. Era bastante normal para a psicopata Sadie rosnar e latir sem motivos, mas o Samson nunca tinha latido ou mostrado qualquer sinal de agressividade. Então, imediatamente, minha irmã soube que algo estava acontecendo. Foi quando ela ouviu aquele terrível alarme da porta de novo. Ela ligou para o meu pai em pânico, chorando e gritando, e ele disse para ela desligar e chamar a polícia enquanto ele estava a caminho. Ela chamou a polícia e meu pai fez uma viagem de 15 minutos em menos de 5. Quando ela saiu do quarto para abrir a porta da casa e deixar o meu pai entrar, os cachorros saíram correndo e latindo pela casa e desceram para o porão. A minha irmã correu gritando por toda a casa até a porta da frente para deixar o meu pai entrar. E ele deu uma olhada rápida nos andares de cima com a sua arma, mas não viu nada em comum.
A polícia chegou alguns minutos depois e olhou em volta e descobriu que o portão dos fundos estava aberto e a porta de vidro novamente estava aberta. Eles disseram que parecia que alguém havia entrado na casa pela porta de vidro deslizante porque a fechadura estava arrombada, mas determinaram que quem quer que fosse não tinha roubado ou mexido em nada. Quando meu pai perguntou por que alguém arrombaria uma casa de luxo e não levaria nada, a polícia disse que havia sido avisada pelos proprietários no início daquele mês que o marido havia recebido ameaça de morte por causa de uma decisão que ele tomou no trabalho e deixou algumas pessoas desempregadas. Eles tinham ido à polícia e avisado sobre isso, mas não se incomodaram de dizer para minha irmã ficar de olho em alguma coisa suspeita. A família acabou se mudando do estado poucos meses depois porque o marido perdeu o emprego. Que irônico. E você? O que faria se estivesse sozinho numa casa enorme e percebesse que alguém havia entrado? Se essa história te prendeu até aqui, curta, comente e compartilhe para mais pessoas descobrirem o mistério.